Olá você, querido aluno e querida aluna, satisfação estar com você nesta caminhada até a aprovação. Aqui quem fala é o professor Felipe Araújo, professor de contabilidade, coordenador do exame CFC do Gran Cursos e auditor fiscal. E viemos aqui, trazer para vocês aqueles assuntos que estarão na sua prova do exame CFC de 2022.1. Eu tenho certeza que você está dando o seu melhor e esse vídeo vai te ajudar a potencializar o seu estudo nesses últimos dias de reta final que a gente já está para essa prova do exame CFC 2022.1. Tá certo? E aí o aluno, mas Felipe, você tem bola de cristal? Não, pessoal, eu não tenho bola de cristal, mas utilizando a estatística, dados, a gente tem mais ou menos ali o que vai ser cobrado na próxima prova, né? Para vocês terem uma ideia, dos top 15 assuntos que eu sempre trago, pelo menos 90% estarão na sua prova. Isso com base o quê? Em estatísticas anteriores que a gente fez, tá certo? Já acertamos 100% dos assuntos. Show? E das apostas ali, pelo menos 50%. Para vocês terem uma ideia, da prova de 2021.2, e você pode comparar com o vídeo que está disponível na internet, a gente acertou aí mais de 25 questões só com esse vídeo. E aí, claro, você vai fazer a sua parte estudando, sentando a bunda na cadeira, resolvendo muitas questões, assistindo às nossas aulas, para que chegue lá você tenha conteúdo para acertar as questões. Então, sem perder tempo, a gente vai ser bem objetivo e direto, porque o principal motivador aqui é trazer essas informações para vocês e vocês possam utilizar no seu estudo. Beleza? Tudo certo? Então, vamos lá na tela. Nós estamos fazendo os assuntos que vão cair na sua prova com Felipe Araújo, ok? Da prova do exame CFC 2022.1. A gente vai trazer os 15 assuntos que vão cair na sua prova, ou seja, os 15 assuntos mais cobrados, e além disso a gente vai trazer algumas apostas, onde, analisando estatística e séries temporais, eu sei mais ou menos o que é que pode vir nessa prova que está um tempo aí sem cobrar, tá bom? Então vamos lá. Quais são os top 15, Felipe? Lembrando, aqui estão as nossas redes sociais, tá certo? Para você seguir o professor Felipe Araújo e ter acesso a muitas informações, dicas, conteúdo gratuito. Contem sempre conosco. A nossa missão é ajudar você a mudar de vida. Pessoal, disciplina Contabilidade Geral, a matéria mais importante, tá certo, de todas. E aqui a gente tem sempre uma previsibilidade do que vai ser cobrado. Claro, os assuntos eles estão globais, mas aqui eu vou falar e qualquer coisa você anota daquilo que é mais importante você saber. Claro que esses assuntos eles se repetem ao longo das provas, vão mudando a maneira de cobrar, tá certo? Então, por exemplo, o primeiro assunto, e aqui, claro, tem com base até os assuntos mais cobrados de todas as provas dos últimos exames, todas. Eu não brinco em serviço, porque o seu tempo vale ouro e eu sei que você quer ser aprovado e nós não podemos brincar com seu futuro. Nós trabalhamos com seriedade, trazendo o que há de melhor para você ser aprovado, tá certo? Então o primeiro assunto é operações com mercadorias, estoques e CMV. Aí envolve a NBCTG estoques, onde eu tenho que saber lá a literalidade para eu encontrar o valor de um estoque no momento da aquisição, ou a mensuração subsequente, as operações com tributos, ICMS, IPI, PIS, COFINS, principalmente o ICMS, os tributos ali recuperáveis e não recuperáveis, tá certo? A apuração de um custo das mercadorias, quando a empresa vende as mercadorias, os lançamentos contábeis da compra e da venda de mercadorias, além dos sistemas de controle de estoques, onde eu tenho o método PEPs, o EPS e média ponderada móvel, que são os mais cobrados, mas não podemos esquecer da média ponderada fixa e do custo específico. Questão certa na prova, às vezes até mais de uma. Show? Beleza, ponto 2, balanço patrimonial e classificação de contas. Esse daqui não tenha dúvidas, teremos questões, às vezes mais de uma, e sempre precisamos saber classificar contas, a natureza das contas, porque isso também impacta na parte de
lançamentos contábeis, outro assunto aí muito importante, tá certo? A gente tem aí uma lista de contas que são mais cobradas, mas no edital lá tem uma lista de contas base para a sua prova. Claro, fique de olho naquela de lista de contas mais cobradas. Beleza? Aqui tem que saber a natureza das contas, tá certo? De natureza devedora são ativo, retificadora do passivo, retificadora do PL e despesa aumentam com o débito, diminuem com o crédito. Contas de natureza credora, retificadora do ativo, passivo, PL e receitas, tá? Aumentam com o crédito, diminuem com o débito. Terceiro item, demonstração do resultado do exercício. Tópico também muito importante, você precisa saber a estrutura da DRE, segundo a NBC-TG 26 e segundo a Lei 6.404, tá, pessoal? Principalmente cai o lucro bruto e a receita líquida, e se ele pedir o lucro líquido, basta você pegar receitas e despesas. Às vezes ele traz lá a estrutura da NBC-TG 26 e você precisa saber o resultado antes dos tributos sobre o lucro e o resultado antes das receitas e despesas financeiras. Além disso, é importante saber a classificação da despesa de acordo com a função e de acordo com a natureza. Show? Vale lembrar do balanço, tem que saber a divisão ali, né? E o que é o ativo circulante e não circulante, que é subdividido em realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. 4. Patrimônio líquido, reservas de lucros e dividendos. Mas, Felipe, patrimônio líquido não faz parte do balanço? Sim, meu povo, né? Força na peruca. Sim, porém, esse assunto, a parte é muito cobrado. Na última prova, a gente teve 3 questões, claro, contando as questões de contabilidade geral, mas também sabemos que essa parte de contabilidade geral, ela também é cobrada em princípios e normas brasileiras de contabilidade e também em teoria da contabilidade. Então, esse é um tópico muito importante. Saiba calcular as reservas, saiba o que é uma ação em tesouraria, né? Ou ações em tesouraria e outros itens. Vamos para o ponto 5, DFC e DVA. Eu fiz logo, foi um combo, né? O aluno já fica pensando, combo, Felipe, o que é isso? Tá, pessoal? É porque, analisando estatisticamente, eu acho que nas últimas 8 a 10 provas, talvez uma prova não cobrou um desses assuntos, que eu acho que foi DVA. Mas a gente tem ali, no mínimo, tá certo? No mínimo, esse combo, 2 questões por prova. Na última, a gente teve 3. Né? E quando eu falo assim, é o quê? Às vezes pode vir 3 de DFC ou 3 de DVA. Né? Mas pode vir uma de DFC, uma de DVA, tá? Pode vir ali 2 de DFC, uma de DVA, ou 2 de DVA, uma de DFC. Às vezes já veio 3, né? De cada um, e teve prova que juntas foram responsáveis por 4 questões. Então, não esquece, DVA é mais fácil, saiba lá a estrutura, achar o valor adicionado bruto, o valor adicionado líquido, o valor adicionado total a distribuir, além do valor adicionado, né? Além do valor recebido em transferência, e saiba calcular as distribuições dessa riqueza, tá certo? Para os diferentes agentes que contribuíram. E DFC, a estrutura, saber calcular fluxo operacional, de investimento e de financiamento seria a parte mais importante. Show? Então, o quinto é DFC e DVA. 6. Escrituração em fatos contábeis. Aqui, pessoal, é um mundo de possibilidades, tá? Por quê? Porque eu posso ter lançamento de operações com mercadorias, compra e venda, né? De uma duplicata descontada, tá certo? Eu posso ter operações que ele vem cobrando muito de ativo não circulante mantido para venda, tá certo? De um imobilizado e vários itens. Mas você precisa saber fazer os lançamentos contábeis. 7, pessoal, essa daqui pulou de posição, né? Para vocês terem uma ideia, eu estou esperando o momento que ela vai parar de cobrar isso. Mas nas últimas 3 provas foram cobradas 3 questões desse assunto, né? Onde envolve conversão das demonstrações contábeis e também ali a parte de atualização, né? De variação cambial. Show de bola? Então esse tópico aqui você não pode deixar de ver, né? Para você ter uma ideia, na prova de 2021 e 2022 teve uma questão igualzinha, tá? Só mudava algumas palavras, beleza? E aí quem confiou, acertou, estudou pelo nosso material. O ponto 8 são os elementos de custo, depreciação, amortização, exaustão e impairment.
Quando eu falo elementos de custo, pessoal, ligados à aquisição de ativo imobilizado e intangível, tá certo? O cálculo de depreciação, amortização e exaustão desses itens e o teste de recuperabilidade. Na última prova foram 2 desses assuntos. Participações societárias permanentes, eu tenho que saber, tá certo? Calcular o média equivalência patrimonial, os dividendos recebidos pelo média equivalência patrimonial e pelo método de custo, além de saber o cálculo de goodwill, mais-valia, a parte de lucro não realizado. Tópico também muito importante. 10. Consolidação das demonstrações contábeis, tá? É um assunto que também vem sendo muito cobrado, ok? Tá entre os top 10 aí de assuntos mais cobrados. E na última prova nós não tivemos questão. Lembrando que na anterior nós tivemos 4 questões só desse tópico, então não podemos deixar de fora. E o 11º de contabilidade geral, nós temos regime de caixa e de competência, tá certo? Regime de caixa e de competência, que nas últimas 3 provas a gente teve questões. Para vocês terem uma ideia, pessoal, na última prova esses assuntos eles corresponderam a 18 questões da prova. Ou seja, aqui corresponde a 20 e 25% do conteúdo de contabilidade geral e você teria ali já até próximo da sua aprovação, caso você soubesse esses conteúdos muito bem. Então, é um ótimo custo-benefício e eu não tenho dúvida de que estes assuntos estarão na sua prova. Depois, a gente tem o quê? 12º, legislação e ética profissional, com o assunto queridinho, Código de Ética Profissional da Contabilidade. Pessoal, na última foram 3, geralmente é no mínimo 2. Teremos aí questões sobre NBC PG 01. Então se prepare, estude essa parte, principalmente a parte de deveres, direitos e vedações, tá certo? É importante saber. Claro que os outros também são importantes. Show? 13º, eu tenho aqui teoria da contabilidade. Focando aqui em NBCTG, estrutura conceitual, e elementos contábeis patrimoniais de resultado, porque em teoria, pessoal, acaba cobrando muito a parte ali de contabilidade geral, e ele vem sempre cobrando ali lançamentos, cálculo do PL, cálculo do ativo e do passivo, então são assuntos importantes. Teoria da contabilidade, aqui pelo menos aí 2, 3 sobre esses assuntos, fora o que pode ser cobrado aqui, que já está lá dentro de contabilidade geral. Bora lá! O aluno pensa, meu Deus, Felipe, nem perde o fôlego. Não, pessoal, é direto e objetivo. Show! Princípios e normas brasileiras de contabilidade. Pessoal, o que é mais cobrado aqui, né, e vem sendo cobrado nas últimas 2 provas, a estrutura das normas brasileiras de contabilidade, que é a Resolução 1328 de 2011, e além disso cobram as normas de contabilidade geral, né? A NBCTG 03, demonstração dos fluxos de caixa, a NBCTG 12, ajuste a valor presente. Então aqui também está um pouco ligado ali à contabilidade geral, que é a 14ª. E por fim, os 15 assuntos, né, que eu foco aqui, que vão cair. Perícia contábil, sempre vem alguma questão de NBC PP 01 e NBC TP 01. E aqui a gente completa os top 15 assuntos, onde eu sempre falo que aqui pelo menos 90% a gente acerta, já acertamos 100%, e aqui a gente tem uma previsibilidade de pelo menos 20 questões só desses assuntos. Pessoal, não estou querendo dizer que vocês vão estudar só eles, porque não dá para passar, tá? Às vezes até dá, já aconteceu. Mas, às vezes pode vir alguma questão mais difícil, então você vai priorizar esses assuntos e essas matérias, mas vai estudando também as outras. Show de bola? Apostas. O que é apostas, Felipe? Apostas são assuntos que a gente entende que tem grandes chances de estar na sua prova. Nesse daqui a gente acerta em média 50%. Claro, porque eu estou pegando assuntos que às vezes passaram 2, 3, né, 2, 3 provas sem cobrar e agora podem ser cobrados. Então eu imagino ali, né, e de cada 2 eu tenho acertado pelo menos 1. Então, de contabilidade geral, o que é que a gente tem? A gente tem um ativo biológico, NBCTG 29, que já vem um tempo sem ser cobrado, tá certo? A NBCTG 04, ativo intangível, e a NBCTG 32, tributos sobre o lucro. Além de folha de pagamentos, 4 assuntos que têm uma frequência de cobrança, estão há algum tempo sem ser cobrado. Folha de pagamentos, menos tempo, tá? E NBCTG 12, ajuste a valor presente,
que é um assunto que a banca também vem priorizando. Na última prova veio, é uma aposta porque esse assunto está em evidência. Além disso, os cálculos matemáticos muitas vezes também vêm lá na disciplina de matemática e estatística. E para a gente finalizar, tá certo? Em contabilidade de custos, métodos de custeamento, pessoal. Então, custeio por absorção, né? Custeio variável, tá certo? Essa parte de apuração do custo da produção. Show de bola? Eu tenho um custeio ABC, tá? E ali o custeio padrão, que não é um método de custeamento, mas também vem cobrado com frequência. Contabilidade gerencial, margem de contribuição e ponto de equilíbrio, que foi até cobrado na última prova. Índices de liquidez e índices de endividamento. Em CASP, pessoal, claro que o assunto é imenso, né? Mas geralmente cobram questões de plano de contas, lançamentos e demonstrações. Então veja aí se você consegue filtrar algo para acertar ali uma, duas questões. Em matemática, cálculo do valor presente, a banca vem focando também muito isso, tá? Então esses são os assuntos que a gente aposta e aqui geralmente a gente acerta pelo menos 50% dos pontos. Show de bola? Pessoal, era isso, tá bem objetivo direto. Claro, se você tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, procurar no fórum de dúvidas ou então nas redes sociais, tá certo? Além disso, se inscreve no canal, show de bola, para quem está assistindo aí no YouTube, ok? E não deixa de compartilhar com seus amigos e deixar seu like, porque quanto mais like, mais pessoas vão visualizar esse vídeo e mais pessoas serão ajudadas e mais aprovações nós teremos. Então, deixa aí a sua avaliação positiva, segue o professor Felipe Araújo e as oportunidades aparecem para quem se mantém preparado. A sua hora é agora. Você vai ser aprovado é nesse exame. Então, dê o seu melhor nessa reta final. Faltam aí alguns dias que ainda dá para você estudar e não esqueça de priorizar esses assuntos, deixar eles redondinho e além disso estudar, né, alguns outros assuntos para você garantir a sua aprovação, tá bom? Sempre que se tiver alguma dúvida, conte conosco. A nossa missão é ajudar você a mudar de vida. Beleza? Então, concluímos aqui que esse material ajude você na sua aprovação. Depois, claro, eu quero que você volte aqui e diga que se ajudou ou não, porque isso é muito importante, esses feedbacks. Que Deus abençoe você, seus estudos e sua família, tudo de bom. Um forte abraço e sucesso!